vimos, meus amados irmãos, que algo vai acontecer. Eles vão desacreditar das promessas de Deus. Eles vão ser incrédulos, eles vão ser murmuradores. E isso no decorrer de 40 anos. Ou seja, 40 anos eles tentaram e provocaram ao Senhor. E Deus lhe deu a sua paga, ou seja, a retribuição da sua murmuração, do seu pecado e da sua desobediência. Porque eles não ouviam o líder Moisés, porque eles não ouviam o homem levantado por Deus. Mas aqui o escritor aos Hebreus está falando: se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais o coração, como do exemplo lá no deserto. O que foi que aconteceu? De 600 mil homens, 2 entraram. Todos o restante que eram fazer participação destes 600 mil homens de guerra, todos os restantes, a não ser 2, Josué e Caleb, todos os restantes morreram, pereceram. Haja visto por causa da dureza do coração. Então aqui abre-se a linha de raciocínio que eu quero entrar. O pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não é duvidado uma revelação, não é duvidado uma profecia, não. É algo mais profundo. Pegando o exemplo da caminhada de Israel, foi um povo que endureceu o coração, que não ouvia a voz de Deus e conhecendo a Deus. Então, meus amados irmãos, entendam. Efésios capítulo 4, versículo 30, vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados para o dia da redenção. E o que geraria entristecer o Espírito Santo de Deus? Entristecer o Espírito Santo de Deus, irmão, é quando nós dizemos não à sua obra. E qual é a obra do Espírito Santo? Eu falei no início: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso gera blasfêmia contra o Espírito Santo. Como assim, pastor? Explique melhor. Eu li em Hebreus 6 que o homem que provou desse Espírito, conheceu as maravilhas de Deus, conheceu a plenitude do Espírito de Deus, agora no meio da caminhada ele recai para uma vida de pecado. É como o apóstolo Pedro vai dizer: é como a porca lavada voltar ao espojeiro de lama, e é como o cachorro que vomitou vem lamber ou comer o seu vômito. Assim são aqueles que conheciam a verdade e deixam de praticar a verdade, deixam de viver a verdade, porque ficam emboldados com as coisas do mundo, com o pecado dessa vida. Isso gera blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu te provo mais. 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais o Espírito Santo. Meus amados irmãos, os dias de apostasia que nós vivemos está gerando e pode gerar muitos crentes, pastores, obreiros, missionários, pregadores que possam estar a um fio de blasfemar contra o Espírito Santo, e outros que já possam ter cometido tal pecado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, é o endurecimento do coração quanto à voz do Espírito. É o Espírito Santo trazendo a sua obra redentora, é o Espírito Santo trazendo a sua obra, de nos convencer do pecado. Aleluia, a obra redentora de Cristo. A obra de nos convencer do pecado, de nos trazer um novo nascimento, uma nova criatura de sermos. E nós conhecemos e endurecemos um exemplo para você entender. Alguém conhece o pecado no original grego, quer dizer errar o alvo. Iniquidade já se torna pecado de quem conhece, é um pecado de quem conhece a palavra.
Iniquidade, vamos dizer melhor, é o pecado de crente. Não é o pecado de quem está lá fora, que é dominado pelas trevas e é como um cavalo que é arrastado para um lado e para o outro. Aqui nós conhecemos a verdade. Você conhecedor da verdade, você conhecedor do Evangelho, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. É assim, alguém peca, e é possível, não se engane com isso, é possível alguém pecar e continuar no altar. É possível alguém pecar e continuar usando o microfone. É possível alguém pecar e continuar louvando o Senhor. É possível alguém pecar e continuar pregando a palavra. É possível alguém pecar e até mesmo profetizar, porque dom é dado sem arrependimento. Deus pode usar nessa forma, mas o Espírito Santo vai convencer o homem, ou vai tentar convencer o homem do seu pecado. Imagine alguém praticou um ato de adultério. O Espírito Santo vai vir no íntimo. Eu não estou falando de levantar um profeta, não estou falando de alguém saber e acusar. Estou falando da obra do Espírito Santo no coração. Não endureçais o coração quando ouvir a voz do Espírito. Entenda isso. Então, o Espírito vai vir convencer o indivíduo. Vai dizer: você errou. Essa esposa, essa mulher não é sua esposa. Esse não é o teu marido. Você pecou, você adulterou, você prostituiu seu casamento. Então o indivíduo vai endurecer o coração a ponto, porque o Espírito vai vir fazer com que ele cumpra a justiça, confessar e deixar para que alcance misericórdia. Então o Espírito vai vir bater nessa tecla. Um dia, 2 dias, o indivíduo pode fazer um concerto com Deus. Amanhã depois ele cai na prática novamente. E assim sucessivamente ele vai endurecendo a voz do Espírito. E aí pode chegar ao ponto de Deus falar através da administração da palavra. Deus usar até mesmo o profeta para exortar. E o próprio Espírito martelando na mente, na consciência. E aquele indivíduo vai endurecer o coração de tal forma a passar 1 ano, 2, 3, continuando na prática do pecado e não se arrependendo do pecado, a ponto de o que está escrito em Provérbios 29:1: o homem muitas vezes repreendido será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, o Espírito vai vir convencer o indivíduo do seu pecado, mas quanto mais ele endurece o coração, o Espírito Santo está batendo a porta, querendo uma oportunidade para entrar, para fazer a limpeza. E aqueles que dão lugar ao Espírito, ele vem, traz o quebrantamento, traz a conversão, e então há o arrependimento, porque arrependimento é obra do Espírito quando entra no coração do homem. Mas quando o homem endurece o seu coração, não há arrependimento. Então isso vai gerar a blasfêmia contra o Espírito Santo. O homem que fechou seu coração, não deixou Deus entrar na sua vida, não deixou Deus entrar no seu coração, então vai gerar blasfêmia, vai rejeitar, negar a obra de Cristo. É o que está escrito, é como aquele que vai pisar o sangue da nova aliança, é como aquele que vai pisar o sangue de Cristo, vai fazer pouco caso ao Espírito da graça, vai fazer agravo ao Espírito Santo de Deus, vai blasfemar, vai resistir. Muitos têm resistido ao Espírito Santo de Deus. Nesta oportunidade que Deus está dando de nós conversarmos acerca desse assunto, eu e você que está vendo, está contemplando este vídeo, aleluia, se o Espírito Santo porventura está falando contigo sobre se arrepender de algo que você voltou a praticar, que já havia abandonado, cuidado, dê ouvido à voz do Espírito,
Não resista à voz do Espírito, porque o Espírito vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E todos aqueles que cerrarem o seu coração, endurecerem, não se converterem, correm o sério risco de blasfemarem contra o Espírito Santo. Então eu te digo nessa tarde, para terminarmos, concluirmos o nosso assunto: Bíblia fechada é sinal de que nós não iremos mais falar, porque só podemos falar aquilo que está escrito na palavra. Nós não vamos além do que está escrito, nós andamos pela Bíblia. Se você tem dúvida, a palavra de Deus é a bússola, é a resposta. Não busque em profeta, não busque em revelações, porque a Bíblia diz que a profecia ela tem 3 naturezas: exortar, edificar e consolar. Doutrinar não é profecia, doutrinar é a palavra. A palavra é a bússola, a palavra é que nos guia, a palavra é que nos ensina o caminho do céu. Então aqui eu fecho a Bíblia, deixando essa meditação para você. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração do homem, do coração da mulher, quanto à voz do Espírito, que está o repreendendo quanto ao pecado, mandando deixar o pecado, mandando largar a iniquidade, e o homem cerra o coração e continua fazendo a sua vontade. Olha o que está escrito lá em Romanos: aí Deus vai nos entregar a um sentimento perverso, vai entregar suas próprias paixões e concupiscências. Então assim acontece quando o homem endurece o seu coração e blasfema contra o Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.